Olá! Estamos iniciando o segundo episódio do podcast Entre a Escuta e o Impacto, a saúde mental de psicólogos em cenários de desastres. E hoje estamos com convidados muito especiais, a Suelen Freitas, psicóloga do Hospital aqui de Santa Cruz do Sul, mestre em psicologia aqui pela Unisc. O psicólogo Marcelo também, ele atua na Secretaria de Saúde aqui de Santa Cruz do Sul, né, Marcelo? E a Thaís, que é psicóloga clínica também, e atua em Porto Alegre, assim como eu, né? A Aline Moretti, que sou psicóloga também, e atuo em Porto Alegre, psicóloga clínica também, na nossa capital. E nós vamos, então, iniciar esse segundo episódio falando sobre limites. Os limites tão necessários que nós falamos na área profissional e que, sim, envolvem também o trabalho do psicólogo. E aí, então, gente, dando continuidade à nossa conversa, né? Após a gente mergulhar um pouquinho nesse impacto do cenário, né? O primeiro episódio foi sobre esse cenário, né, do desastre, da enchente. A ideia agora é olhar um pouco mais para o que ficou disso, né? Bom, passamos por aquele cenário caótico. E agora? Vamos dar uma olhada melhor para esse segundo tempo, né? E aí a pesquisa nos revelou que, diante de uma tragédia dessa magnitude, as fronteiras entre o eu profissional e o eu humano, elas tornam-se permeáveis. Passa de um para o outro. E vamos entrar agora, então, no nosso segundo bloco, né, para discutir esses limites, o peso da impotência que nós sentimos enquanto profissionais, a marca do sofrimento vicário, né, tão falado ultimamente, e também como a identificação com as vítimas atravessa o corpo do psicólogo. Como isso bate em nós. Afinal, né, como nós vamos manejar a escuta quando o trauma do outro espelha no nosso próprio medo? Então, os entrevistados, eles descreveram um sentimento de impotência frente à magnitude dessa tragédia, exaustão decorrente da alta demanda assistencial, a culpa associada à percepção de não conseguir atender plenamente todas as necessidades que são emergentes. E observou-se também uma forte identificação com as vítimas, especialmente quando compartilhavam vivências semelhantes, o que potencializou o impacto emocional da experiência desses profissionais. E aí eu trago o relato do Alan, que falou o seguinte: emocionalmente me senti muito culpado, porque eu mandei meu irmão desligar a carreta. E quando ele foi ligar de novo, não pegou. Naquele período ali, eu fiquei muito chateado. Porque trazendo contexto para vocês, eles tinham uma empresa em Canoas que ficou completamente abaixo d'água e eles foram tentar salvar a carreta da família dessa empresa e a carreta não pegava, porque já estava com água. E ele disse, desliga, porque vai fundir o motor e tal, e desligou e nunca mais pegou. E a carreta foi inundada, eles perderam. Uma carreta, acho que custa uma fortuna, né? E ali foi o primeiro dia, assim, foi o primeiro dia quando começou tudo, assim, e ele trouxe esse relato, né? A Roberta trouxe. É como se a dor do outro confortasse a minha. É uma coisa cruel de dizer. Mas eu acho que isso foi o que não me deixou derrubar. Sabendo que o outro estava sofrendo ainda mais, bom, eu preciso dar conta, né? E o Luiz falou assim, eu chorava na terapia. Na terapia, descarreguei muita coisa do sofrimento que eu via. E aí fica a pergunta para nós, né? Na nossa pesquisa, os participantes eles elencaram esses sentimentos de impotência, exaustão, culpa, medo, identificação, né, com as vítimas. Como é complexo um profissional da psicologia expressar essas necessidades, né, e observar sentimentos também quando se coloca numa situação de crise ou de desastre. Seria possível trabalhar esses sentimentos a fim de preservar a saúde mental do trabalhador? Fica a pergunta para nós. Será que a gente consegue trabalhar esses sentimentos todos, né? Que emergem também em nós? E se sim, como nós podemos fazer isso? Vamos lá. Precisamos pensar, vamos nos colocar nesse lugar, né? Nós todos atuamos aqui. O que a gente fez para tentar dar conta disso, né?
Acho que, inicialmente, na tua fala, Aline, assim, a gente se deparou com muitas pessoas que tiveram as perdas reais, mas principalmente as perdas simbólicas, né? Eu acho que isso também mobilizou muito a gente enquanto grupo, enquanto profissional, né? A gente sabe que o nosso conselho nos solicita que fizemos terapia para lidarmos com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, mas diante de um desastre, que foi o que a gente viveu, a gente estava presente para cuidar, né? De cuidar do outro. À medida em que a poeira foi baixando e que as coisas foram organizando, eu acho que a gente conseguiu ter uma magnitude de tudo que a gente viveu naquele momento, né? Eu acho que foi muito nesse sentido. E como que a gente faz para lidar com tudo isso, né? Eu acho que no momento de crise, a gente vai entrar no meio disso, a gente vai tentar lidar com os recursos de enfrentamento que a gente tem, com os nossos meios de fortalecimento, enfim. Mas quando a gente dá o passo para trás, a gente precisa entender, e eu acho que aí a gente entendeu o que tudo a gente passou, né? O sofrimento de todas aquelas pessoas, a perda de coisas simbólicas, das coisas que reais, né? De se reestabelecer diante de uma estrutura. A dor do outro também era a nossa dor, e o quanto que às vezes vinha aquele sentimento de culpa, assim, a minha casa não foi atingida. Parecia que a gente, falando da minha experiência, parecia que eu não estava vivendo aquilo, né? Então, que lugar que eu tô aqui, né? Como que a gente vai trabalhar isso? Mas ressignificar, eu acho que é a palavra melhor dita para esse momento, assim. Eu acho que a gente precisou de um processo de assimilar tudo que tinha acontecido, tentar colocar isso em algum lugar para então a gente conseguir ressignificar e ter esse autocuidado, né? De cuidar da gente mesmo e poder pensar e elaborar isso tudo e criar estratégias. Bom, e se isso acontecer de novo, como que eu iria lidar com isso? Acho que é mais nesse sentido. Uhum. Até pegar um gancho, como é que é mesmo o teu nome? Suelen. Sobre essa questão do que aconteceu e pensar em prevenir, né? Eu me lembro que durante o trabalho que a gente fez lá, depois começou a ser feitas reuniões, não é um autocuidado individual, mas não deixa de ser um produto daquela vivência e que dá um sentido, aquilo faz com que aquela experiência que foi dolorosa, que foi impactante, tenha um sentido e que depois parece que ela frutificou numa prevenção de futuras situações. Daí começou a se organizar grupos com reuniões com frequências, né, sobre esses assuntos de desastres para trabalhar nas comunidades, assim, junto às agentes comunitárias, trabalhar alguma questão para reassentar aquelas pessoas nos seus lugares, como queria orientar as unidades básicas mais próximas, né? Isso falando da perspectiva do servidor da prefeitura, assim, né? Uhum. Então, acaba que parece que eu estou negligenciando o autocuidado meu enquanto profissional, mas eu acho que passa muito por aí, porque tem a questão de se culpabilizar, porque a minha casa também não foi atingida, né? Então, sempre essa parte assim, o que a gente pode fazer, então, com o que aconteceu, porque o sofrimento é inerente, principalmente para quem passou, para prevenir ou para, pelo menos, reorganizar a vida dessas pessoas, né? Uhum. Mas nesse sentido, assim, que eu, para mim, visualizo dessa forma. Uhum. Eu gostei muito da tua expressão, né, a gente fala muito isso na psicologia, né, de ressignificar, né? E eu acho que é isso. A gente vai bater, vai doer, né? Mas a gente precisa entender que naquele momento o melhor que a gente pode fazer, né, é atender, a escutar a demanda. A gente falou no bloco anterior, né, que nem sempre vai ser a escuta, mas vai ser a escuta de uma necessidade básica, né? Então, acho que eu tenho a impressão, assim, né, e daí isso é meu, de que nós nos cobramos bastante, né? De que a gente tem um nível de exigência, assim, como se a gente tivesse que dar conta do outro. E aí eu falo até no contexto clínico, né? Também. Né? E aí, claro, no desastre a proporção fica muito maior. Porque a impressão que dá, às vezes, que as pessoas vêm com os seus dilemas, os seus dramas da vida, e a gente abraça aquilo, né? Porque, sim, a gente tem que ter algumas características de empatia e tudo mais, né? Que o psicólogo exerce, literalmente, no vínculo e tudo mais. E eu acho que isso nos faz sentir mais,
né? E nos coloca nesse lugar de autocobrança, né? E aí, quando a gente entra nisso, a gente passa por esses sentimentos que foi dito aqui, de culpa, né? De coisas nesse sentido, a gente tende a nos desrespeitar mais. Desrespeitar mais os nossos limites, né? Não sei se vocês concordam com isso, assim. Nós, enquanto psicólogos, nós somos o instrumento de trabalho, né? Eu acho que também isso é muito interessante, assim, porque quando a gente vai em congressos, em outros lugares, principalmente quando é multiprofissional, né? Cada um tem o seu instrumento de trabalho, a sua maleta, o seu material, enquanto nós, psicólogos, somos o instrumento de trabalho, né? E eu acho que talvez isso que fica a linha muito tênue do autocuidado, porque enquanto eu sou instrumento de trabalho, logo eu vou ajudar outras pessoas, né? Vou trabalhar com isso, vou dar conta disso, mas o eu fica um pouquinho mais para trás para a gente também conseguir dar conta dessas questões, dessas situações. Pode ir. É só para complementar, que eu acho que é uma profissão que já atrai pessoas que são mais sensíveis e ao longo dos anos trabalhando nisso, a gente ainda vai ficando ainda mais, né? A gente vai exercendo a empatia e isso vai ficando mais... vai aflorando mais na gente. Então, acaba que fica muito fácil pra gente perder um pouquinho essa linha, né? E sempre para nós deu treta, passa para o psicólogo. Em alguma situação mais limítrofe, a pessoa... tá ali, ó, a pessoa se descompensou, ou até em qualquer cenário, né? Que nem eu trabalhei já na parte de sorologia. Quem tinha que dar o diagnóstico, o enfermeiro fazia o teste, passava para mim dizendo, tá com HIV positivo, né? Ou então na empresa, quem é o demissão, tá o psicólogo lá também, né? Então, são várias situações. A questão da tanatologia nos hospitais, né? Tem que trabalhar a morte, preparar as famílias. Então, a gente está sempre nas situações mais calamitosas possíveis, né? Então, a gente meio que se habitua com isso, né? Eu acho que o que tu está colocando é bem real. Daqui a pouco a gente nem está mais percebendo. Normalmente a gente só se dá conta que a gente é o nosso instrumento de trabalho quando dá ruim, né? Quando trava... Quando trava. Não, né? É verdade. E aí até entra já uma próxima colocação que eu quero trazer aqui, que os dados sugeriram, né, da pesquisa, que a presença de sofrimento vicário, ela é caracterizada pela internalização do trauma narrado pelas vítimas, né? E alguns profissionais relataram alterações persistentes, por exemplo, do sono, né? Hipervigilância, então estarem, né, ligadão, assim, não ficar até com insônia. Sensibilização exacerbada, né, a notícias, então ficavam o tempo inteiro olhando, procurando o que está acontecendo, vamos lá ver, né, muito em estado de alerta, assim, e reativações emocionais, mesmo meses após o término da atuação direta. Teve uma das psicólogas que eu entrevistei, que ela é de Cachoeirinha, uma cidade metropolitana, né, ao ladinho de Porto Alegre, que ela diz que até hoje ela passa, porque a maioria conseguiu pintar, mas tem lugares que não conseguiram ainda, e as marcas estão lá. E toda vez que ela passa por ali para ir a Porto Alegre, tem uma ponte entre Cachoeirinha e Porto Alegre, né? Toda vez ela olha, e ela olha sempre, parece que aquilo chama ela, e de alguma forma ela sente. Meu Deus, isso aconteceu, né? Como se aquilo voltasse, né? Então, o quanto isso também não é só esse sofrimento vicário, né? De sentir a dor do outro, de sofrer pela dor do outro, ele não é só quando está acontecendo. Isso fica em nós, porque nós somos a nossa ferramenta de trabalho. Isso fica, né? E aí eu quero também ler o relato da Carla. Por um tempo eu fiquei com muita insônia. Nos dias de chuva, então... medo de trovão, da suspeita. Eu fico catando nos muros as marcas da chuva, né, da enchente. E essa entrevista foi feita no final do ano passado, então já fazia mais 1 ano e meio já da enchente, né? A Roberta disse, nos primeiros meses eu ficava em pânico quando chovia. A gente já entra nos aplicativos para olhar o nível dos rios, já entra em pânico. E a Roberta fala de novo, eu sempre fui ansiosa, mas passei a ter mais crises de ansiedade, principalmente à noite. Comecei a fazer uso de medicação em gotas, muitas vezes para dormir. Como é que os profissionais voluntários, né, poderiam ter sido acompanhados nesse pós-desastre para minimizar esses impactos?
Eu acho que dando ainda um passinho para trás, assim, Aline, eu acho que a gente sempre trabalha quando a coisa já acontece, né? A gente Sim. nunca se prepara para coisas que vão acontecer ou que podem acontecer. Porque um desastre, por exemplo, dessa magnitude, acho que nunca alguém vislumbrou que poderia acontecer. E automaticamente tem pessoas que trabalham, né, em situações de crise, de emergência, que têm uma preparação, mas que na nossa rotina não é uma coisa que acontece, não é comum acontecer essas coisas, né? Então, obviamente, a gente não se prepara com isso, a gente não trabalha os nossos limites, a gente não pensa no autocuidado, e aí acontece. Quando tu fala esses relatos e os sentimentos que essas pessoas trazem, são muito parecidos com o estresse pós-traumático. As pessoas viveram isso e não conseguiram se desconectar de tamanha forma que isso marcou a vida delas. E de reviver isso porque tu precisa passar por esse lugar. Esse lugar que teve sofrimento, esse lugar que não se reconstruiu, de uma casa que ainda não foi demolida ou que voltou para seu lugar natural. Então, isso gera muita angústia, né? E aí, à medida em que tu não vive isso e que isso está lá nos Estados Unidos, que isso está lá no Japão, que são lugares que acontecem mais desastres, a gente não se dá, a gente não consegue se colocar nessa proporção como a gente conseguiu se colocar. E eu acho que, mediante isso, a gente também não se preparou para isso. É verdade, é verdade. E a ideia, inclusive, dessa pesquisa e desse podcast é exatamente isso, que a gente possa conversar, porque a gente não sabe o que pode acontecer pela frente. É para a gente poder se preparar. E claro que a gente nunca vai estar 100% preparado, porque a gente não sabe a dimensão, mas, assim, minimamente preparados, eu acredito que é possível, né? E acho que a gente cumpre com o objetivo se a gente consegue trazer aqui algumas coisas nesse sentido. Eu fiquei pensando só que, como a gente organizou lá tudo, daí tinha grupo de WhatsApp, daqui a pouco também, a partir desse grupo, se poderia criar uma continuidade para quem sentir necessidade de fazer trocas, né, no grupo ali. Daqui a pouco faz um outro grupo, mas um grupo mais com esse viés terapêutico, assim, né, onde se troca experiências, gente que viveu naquele mesmo, né, e um dando apoio ao outro. Claro, teria que ter alguém para dar uma coordenada ali no grupo, né? Eu acho que teria uma validade isso daí, assim. E isso que tu fala é super interessante, assim, Marcelo, porque esse grupo, eu também estava no grupo, né? Foi um grupo que se organizou muito rápido e a gente organizou os serviços e as coisas de uma forma muito rápida. A gente ia trocando ali, tinha plantões, né? E a gente ia trocando quais os pacientes que a gente tinha que cuidar, aqueles que a gente tinha que, né? Que já tinham sido atendidos. Então, esse também é o nosso canal de comunicação. Mas a partir do momento em que se desconstruiu o espaço do acolhimento, esse grupo, ele não deixou de existir, porque ele ainda está lá. Ninguém saiu do grupo. Ninguém fala mais nada. Ninguém fala mais nada. E também a gente nunca pensou, digo, poxa, será que tem alguém no grupo aqui que talvez precisaria de um suporte, né? Ou talvez a gente poder produzir alguma coisa das nossas experiências, daquilo que a gente viveu, né? Então, a gente se organizou muito rápido, falamos muito no grupo. No momento em que se desconstruiu isso, o grupo está lá, ninguém saiu do grupo, mas ninguém fala mais no grupo Passava também. o bastão lá, a gente fazia um prontuáriozinho, assim, meio artesanal lá. Daí, quando passava o turno, né? Daí tinha lá, esse aqui, o paciente tem isso aqui, tal, tem que resolver tal coisa. Mas eu acho que é exatamente esse o ponto do meu questionamento. Vocês, o grupo de vocês, né? Tava muito coeso e funcionando quando tinha a necessidade do outro. Exato. E agora que talvez pode ter, sim, alguém ali. Tu mesmo falou, né, no primeiro bloco hoje, que tu teve uma situação onde tu te emocionou, né, posteriormente. Quando tu foi relatar. Eu, algumas vezes, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, quando eu fui descrever no meu trabalho, eu tive que parar, porque eu me emocionei, eu chorei, porque tu vai relembrar, eu fui olhar fotos, eu fui, né, procurar, eu fazia apresentação para qualificação, então botei fotos, e aquilo não tem como não mexer, né? E aí a gente segue a vida, mas provavelmente muitos de nós poderia ter esse espaço, né, de trocas, de vamos falar sobre isso, vamos escutar o outro, vamos abraçar o outro, vamos tentar entender o que é isso, como é que isso bateu, né, pra gente seguir mais forte. Mas aí entra essa questão da cultura, que isso me deixa chateada, sabe? Essa cultura que a gente tem é uma cultura do psicólogo, assim, de dar conta de tudo, de se abnegar, não deixa, eu boto no bolso e vou. Tudo bem, bota no bolso e vai, porque tem uma necessidade, mas depois eu preciso tirar do bolso e saber pra onde é que eu boto aquilo, né?
Então, isso me deixa um pouco chateada nesse sentido, sabe? Porque nós fazemos isso conosco. Vocês têm um grupo lindo, mas tá todo mundo em silêncio, né? Por quê? Porque parece que tá bom, voltamos à nossa rotina normal, vamos continuar dando conta dos outros, né? E isso é o meu desejo, né? De instigar aqui em quem estiver assistindo, em nós, a começar por nós, né? Esse olhar. No abrigo que eu trabalhei, a gente fez um grupo quando acabou com os voluntários, né? Porque foi diminuindo o abrigo, as pessoas foram voltando para casa, tudo foi se encaminhando. E eu fui tendo uma sensação muito estranha com aquela coisa de vendo o abrigo vazio. Que era, teoricamente, para, tipo, as pessoas estão voltando para casa, as coisas estão voltando ao seu normal, mas eu fui me sentindo mal com o abrigo diminuindo. E aí, trabalhando na minha análise, eu fui entendendo que eu tinha posto muita energia ali, numa vivência super intensa, e, de repente, não tinha mais aquilo. E aí, o que eu ia fazer com essa energia? Como que eu ia elaborar toda essa vivência, né? E aí eu fui trabalhando isso na minha análise com os colegas que eu era mais próxima, que estavam ali no abrigo também. E aí a gente propôs, esse abrigo ele foi feito num salão paroquial, assim, de uma igreja. E aí a gente propôs pro padre que coordenava esse espaço para poder fazer um grupo terapêutico com os voluntários nos sábados, depois que acabou o abrigo. E aí, de início, não tinha muito onde fazer, como usar o espaço. Aí eles toparam dar um sábado para a gente poder fazer. Eles falaram, não vai vir ninguém, porque não é da cultura do pessoal que mora por aqui, fazer esse tipo de grupo. E tava cheio, gente. Tipo, tava muito cheio. Todos foram, todos falaram, todo mundo compartilhou vivência, muita gente se emocionou. Foi muito legal, assim. Só que aí não tinha, assim, um espaço para que a gente pudesse seguir fazendo, né? Mas foi bem importante, assim. E depois a gente fez uma confraternização e cada um levou uma coisa. Às vezes, assim, a gente consegue fazer o melhor, né? Mas o que a gente consegue já é suficiente, às vezes, né? E já tá ótimo, né? E aí, pra gente finalizar, assim, eu quero trazer 2 falas da Thaís, que ela falou assim: comigo o corpo gritou, senão eu ia ficar doente. Foi quando me dei conta do tamanho da intensidade que eu estava vivendo. E a Roberta disse: eu vi muito voluntário que não tinha o mínimo de estrutura para isso. Se desesperava junto com as pessoas. Saber que tu também tem limite e se tu não estiver bem, não adianta tentar ajudar. Né? Eu acho que a fala delas, assim, fecha muito bem, né? Isso que a gente está falando, assim, que a gente está conversando. Porque é isso. Olha que forte, né, a Thaís? E comigo o corpo gritou. O corpo dela parou ela. Literalmente parou ela. Ela não conseguia mais. Eu lembro que quando a gente estava nesse momento que a gente ia colocando no grupo, olha, hoje eu vou tal horário, vou conseguir fazer vespertino, enfim, a gente tinha esse cuidado, assim, mas tu já fez alguns plantões, né? Quem sabe esse eu assuma o outro. Acho que naquele momento a gente conseguiu se estruturar, mas à medida que terminou, a gente não voltou mais nisso. E realmente, assim, os voluntários, nem todos eram psicólogos, né? A gente tinha muitas pessoas que queriam ajudar e que não tinham estrutura emocional para isso. E que daí acabava que a gente ia identificando e, olha, fulano, quem sabe, vamos ficar mais aqui nesse lugar, ali, de repente está um pouco mais dolorido, talvez... Vamos esperar um tempo passar, né? Então, também era o nosso papel enquanto psicólogo, para além de atender as pessoas que estavam ali ao redor, de também poder fazer essa identificação dos voluntários que daqui a pouco tinham muita força de vontade, mas não tinham estrutura emocional para estar nesse lugar. Exatamente. E tinha um lado bom também, só para fechar, né? Que a gente trabalhava em equipe, às vezes, né? Então, tinha 2, 3, a gente fazia circulava entre os pavilhões para ver se estava tudo ok, se tinha alguma demanda. E aí trocava alguma ideia, que sai um pouco daquela coisa padrão do psicólogo individual, né? Que parece que está sempre sozinho, dentro da sua cachola ali. Né? Então era legal isso. Isso é importante, né? Como é importante. Isso é uma coisa que eu escuto bastante, né? Do trabalho do psicólogo clínico, né, Thaís? A gente que trabalha muito com isso também. Como a gente às vezes se sente sozinho e essa troca de estar, de sair um pouco, dar uma respirada, conversar, dar uma risada em meio a tanta dor, em tanta tragédia, o quanto isso também revigora um pouco para tu voltar e lidar, né, com aquele sofrimento que tá ali. Foi um grande ensinamento também de como que as pessoas lidam com isso, né? A gente via pessoas em processo de luto
muito importante, né? Muito emotivo, chorando bastante pelas perdas. E outras pessoas, não, tô vivo. Consegui salvar minha família, não perdi ninguém. Meu cachorro tá aqui, né? Porque eles também tinham as casinhas do cachorro na frente. Então, os materiais eu vou atrás depois, eu vou conseguir. Que tinha de cachorro lá. Muito. Tinha um pavilhão só com pavilhão só animais. de cachorro. E os pequenininhos, assim, que eram de dentro de casa, eles ficavam ali também no acampamento. Enfim, ali onde foi montada a estrutura. Mas eu acho que isso também é um ensinamento, né? O quanto que o ser humano é uma caixa de surpresa e o quanto que a gente que trabalha com a subjetividade do outro, a gente aprende todos os dias, né? A gente aprende muito sobre como que o outro lida com situações adversas. Eu acho que isso também foi muito interessante. E a rede de suporte que eles se davam. Porque isso também, Aline, às vezes a gente espera, o psicólogo vai fazer uma intervenção. Às vezes eles estão fazendo intervenções entre eles, né? Se apoiando, trocando ideia. Olha, eu tenho um cobertor a mais aqui, pega pra ti. Então, são coisas que a gente dá o passo para trás, que nem eu falei. Se a gente olha isso também faz com que a gente faça um movimento junto. Ou até eles nos demandavam, assim, ó, dá uma conversada lá com fulano, não exatamente. Tá muito bem. Às vezes eles viam assim, a gente entrava no pavilhão, eles assim, ai, que bom que tu tá aqui. O fulano tá precisando, ele tá lá em tal casa, eles estão lá. Daí a gente ia em busca, assim, então foi uma rede de cuidado entre eles também e nós, naquele momento, com a gente Que também. soma muito, né? Que soma. Ai, gente, tá maravilhoso, né? De novo, a gente podia ficar mais um tempão, mas a gente precisa encerrar esse episódio. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a presença de vocês, essa troca tão importante, tão gostosa também, né? E vamos encerrando, né, esse segundo episódio. E gostaria de lembrá-los, né, que nós, psicólogos, também somos humanos, também sofremos, e sofremos não só com o nosso sofrimento, nós sofremos com o sofrimento das outras pessoas, das pessoas que nós atendemos, das pessoas que nós alcançamos e abraçamos nas nossas vidas. E como é importante que a gente possa ter autoconhecimento dos nossos limites e respeitá-los, para que a gente possa cada vez mais cumprir com essa profissão tão linda que é a psicologia. Então, até o próximo episódio, logo mais.